Eita, que chegou a vez do Uno, o guerreiro Uninho, querido do coração de vários e vários brasileiros e brasileiras pelo Brasilzão afora. É mais um exemplo aí de tanque de guerra. Tem vários vídeos virais aí com ele, sendo o número um no quesito resistência ao solo brasileiro. Não em relação a resistência de impacto, tá? Pelo contrário, ele é o famoso bateu, morreu, né? Esse tipo de carro na época, todos, mas o Uno, na minha opinião, pelo que eu avaliei em questão de chassi, o tipo de chapa utilizado e projeto, é um dos piores neste quesito, tá? Podem pesquisar à vontade e vocês vão chegar a essa conclusão. Às vezes uma simples moto bate, coisa menor, parece que foi uma carreta que passou por cima. Então, por que ele é chamado de tanque de guerra? Pela questão do conjunto mecânico, tá? É a referência à resistência mecânica, da usabilidade, não referente a impactos. Em relação a impactos, por exemplo, o Palio é extremamente superior a ele, tá? Em relação a capotar, batida frontal, tal, tudo isso, eu acredito que é sábio, é prudente o comprador levar em conta, porque você está exposto a isso a partir do momento que entra em um veículo e vai em alta velocidade para algum lugar. Ou até na velocidade mínima pode acontecer sim um acidente. Então, a minha dica é avaliar isso na hora de comprar um veículo, tá? Mas em relação à resistência, sabe, a buraco, lama, enfim, as características do nosso solo brasileiro aí, ele se sai muito bem, né? Algumas peças não folgam tão rápido quanto folgam em outros carros da época. A altura em relação ao solo, né, a distância dele é muito boa. Você fica ali com um mini jeepzinho praticamente mesmo. É um carro fenomenal, tá? Bem, o Fiat Uno ele foi um carro compacto projetado para ser realmente acessível, baratinho, espaçoso, e ao mesmo tempo econômico, e ele realmente conseguiu isso, tá? Foi lançado lá na Europa no começo, em 83, tá? E no Brasil chegou em 84. O Uno foi um carro popular e realmente um ícone brasileiro. Começou na virada da década de 1970, o projeto dele, tá? Quando a Lancia, que é uma das marcas do grupo Fiat, preparava um novo carro. Já em 79, né, a Fiat assumiu o projeto que substituiria o 127, que é o primo lá do Uno, né? O primo europeu do 147, aliás, né? O primo daquele carrinho Fiat 147. O Uno foi projetado pelo designer italiano Giorgetto Giorgiaro. As características, né, do Uninho são algumas versões que foram, a princípio, 1.0, 1.3, carroceria de 2 portas, depois de 4 portas, e ofereciam esses 2 motores que mencionei, tá? Em relação ao fim de produção, né, a produção dele é a versão de despedida, a versão Grazie Mille, lançada em 2013. E o novo Uno, também, foi a última versão, né? Já em 2022, lançado em 2010 e foi descontinuado em 2022. Agora eu vou usar um artigo aqui bem interessante, que foi muito bem organizado aqui pelo site lá do Auto Esporte, muito bem organizado aqui sobre as características, né, em relação ao tempo de lançamento de cada um deles. O Fiat de 84, desenhado pelo escritório italiano Giugiaro, começa a ser feito no Brasil menos de 2 anos após o lançamento na Europa. Em 1987 sai o que? O Fiat Uno 1.5R. O primeiro que eu mencionei agora, de 1984, o nome dessa versão é o Fiat Uno S, tá? O segundo agora é o Fiat Uno 1.5R, uma versão esportiva, tá? Versão esportiva com motor do Premium, um outro veículo bem conhecido aqui no Brasil, né? Retrabalhado, esse motor foi para chegar a 86 cavalos. Já em 1990, houve o Fiat Uno Mille. Após incentivo do governo, o motor 1.0 de 48 cavalos, olha a diferença de cavalaria, né? Caiu bastante em relação àquele do R, a versão 1.5R, né?
Populariza o modelo, né? Ficou bem popular nessa época aqui, em 1990. Atinge 100 mil unidades vendidas em 1991. Já em 94, surge o Uno Mille, mas com a versão ELX. Foi o primeiro carro 1.0 1000, né, a oferecer 4 portas e ao mesmo tempo ar-condicionado, que deslizava sozinho ao pisar fundo no acelerador. Olha, era um mimo assim, padrão Nutella para a época, tá? Se tratando de um carro de entrada, 1.0, nem se fala. Em 1994, o Fiat Uno Turbo chegou. É o IE, a versão, tá? Com motor turbo de 1.4 litros. Tinha 118 cavalinhos, já melhorou bastante, né? Acelerava de 0 a 100 km por hora em 9.2 segundos. Foi fabricado só até 1996. Já nos anos 2000, teve aquela reestilizada do quadradão, né? Fiat Uno Mille Fire, motor Fire, também muito querido aí por muita gente pela economia e tal. Ele ganhava a versão Smart também, com nova grade, o logo diferente também, aquele logo redondinho, né? Depois estreia a linha Fire com motor de 55 cavalos. Olha a diferença, como eram os carrinhos mancos, né? Tem gente que brinca até dizendo que o Palio e o Uno são uns carrinhos de rolemã. Né? Mas a depender da cidade, se não tiver tanta ladeira, você nem sente tanta assim diferença, não vai achar tão absurdo não. Mas se sua cidade for muito ladeirada, você vai se desesperar, tá? Quando estiver conduzindo um veículo desses aqui nessa época, acho que praticamente todos tinham essa característica, né? Um pouco mais, outro um pouco menos. Eu acho que o Uno era até um pouco melhor, né, em relação ao Palio, por exemplo. O Palio é um pouco mais pesadinho nesse sentido assim de relação peso-potência, tá? Então, vamos continuar aqui com os lançamentos dele aqui na ordem cronológica, né? Em 2005, o Fiat Uno Mille Flex foi lançado, modelo motor bicombustível, pela primeira vez, lá em 2005, tá? Em 2008, teve o Uno Mille Economy, com novas regulagens de motor, suspensão e pneus de baixa resistência. Ele fica em 10% mais econômico por causa desses ajustes. Por isso o nome Economy, bem apropriado, né? Em 2010 mudou tudo, é aquele Uninho mais modernizado, né? Totalmente nada a ver com o anterior. E já escutei muita gente que achou horrível, preferia a caixinha de fósforo, né? A versão quadradona dele, até aquela versão de 2008. Mas eu acho que é indiscutível, né, minha gente? Pelo amor de Deus, o Fiat Uno, novo Uno, foi um upgrade enorme, foi excelente, né? Ficou um carrinho moderno, a lanterna bem lá no finalzinho, na parte alta da coluna B. Deu uma modernizada enorme e continuou um carrinho simpático demais, né? E até onde se sabe, bem robusto, né? Você, obviamente, sabendo manter ele direitinho ali, seguindo as regras do fabricante e tal. É discutível bastante essa questão que o quadradão antigo era muito mais robusto, mas isso é muito relativo, tá? Tem gente que teve as duas versões e também fala que ele é bem caceteiro, como se diz, né? Muito resistente, tá? Bem, essa nova geração atualiza o conceito quadrado com linguagem pop e novos motores, que é o motor Evo. Em 2013, o Fiat Uno Grazie Mille é lançado, tá? Em dezembro de 2013. Série especial Grazie Mille faz homenagem ao modelo que saiu da linha por causa de novas exigências de segurança. Em 2014, Fiat Novo Uno Evolution é lançado. Compacto, é o primeiro nacional de grande escala a ter sistema start-stop que desliga o motor em paradas. Bem, espero que este vídeo simples, singelo, tenha sido útil aí por você matar a saudade deste carrão. Tenho certeza que
o vovô ou a vovozinha que está vendo esse vídeo já teve um carro desse, ou já teve a experiência de alguém muito próximo ter um carro desse. E não precisa nem ser o vovô ou a vovó, né? Aí pessoas dos anos 90, por aí, que nasceram no início de 80 e tal, também desfrutavam de ter a primeira experiência neste carrinho. Assim como era o caso do Corsa, assim como foi o caso do Gol. Ele foi uma das melhores opções e para muitos que estão vendo esse vídeo agora, com certeza elegeriam ele como o melhor até, tá? Por essa questão de muita resistência mecânica, muita facilidade de manter ele em bom estado, né, e tal. É espaçoso, não é aquele carro que você entra, se você tiver uma estatura alta, tá? Tipo 1,80 m, 2 metros, vai ficar muito incomodado lá dentro. Não, você tem um espaço ótimo. Se você é da área rural, sabe que ele é muito resistente, então não vai ser só o vovô, a vovó que vai ter uma boa lembrança, não. Pessoas bem mais jovens aí, talvez seu pai ou sua mãe, já teve, provavelmente até o primeiro carro, é muito comum ter sido o Fiat Uno na versão lá, o quadradão, tá? É isso aí. Se gostou do vídeo, por favor, aperta o like, inscreve-se no canal e até o próximo.